Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai pegar informações da memória do usuário, tá? Então é bem simples, vamos fazer todo o processo de sempre, né? Vamos entrar dentro da pasta Program e vamos criar um novo arquivo aqui dentro da pasta Program que eu vou chamar de memory.py. Legal? Então basicamente agora a gente vai importar o ps1til para cá, né? ps1til, e a gente vai começar criando algumas funções, tá? A primeira função que eu vou criar aqui vai se chamar, deixa eu ver, vai se chamar size, que vai retornar o tamanho da memória, certo? Ela vai retornar para a gente o ps1til.virtualmemory. Total. Então ele vai retornar para a gente o tamanho total da memória. Legal? Bom, ele também vai retornar para a gente o consumo da memória. Então vou colocar aqui percentage, tá? Que é a porcentagem de consumo da memória. Return ps1til.virtualmemory, tá? Ponto, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é percent, exatamente isso aqui, tá? Bom, eu não estou lembrado agora dos outros, então eu vou abrir aqui o shell do Python só para eu me lembrar, tá? Então vamos ver aqui, Python import ps1til, ps1til.virtualmemory, tem total, available, percent, used e free, tá? Então, agora, vamos ver o quanto de memória usada e o quanto de memória livre a gente tem. Então, def free, tá? Return para a gente ps1til.virtualmemory, legal, ponto free. Ele vai retornar a quantidade de memória livre que a gente tem. E agora, def.used, ele vai retornar para a gente a quantidade de memória usada que nós temos. Então, ps1til.virtualmemory, ok, ponto used. Legal, então agora a gente vai simplesmente chamar esse cara na nossa ferramenta de linha de comando. Então aqui em cima vamos fazer from program import memory. Legal? E agora a gente vai, tá? Nessa tabulação aqui, ó, nessa tabulação, a gente vai criar outro elif, tá? E aqui dentro desse elif a gente vai fazer o seguinte: se parâmetros, ou seja, se o primeiro parâmetro for memory ou o primeiro parâmetro for menos m, ele vai entrar nas opções de memória, tá? Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente, tá? O Lucas, tá? Eu não me lembro o sobrenome dele agora, mas ele falou sobre um método de utilizar find em vez de if. Pode deixar o nosso programa mais organizado. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, if str params.find, por exemplo, .find size maior do que 0, tá? O que vai acontecer? O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se dentro dos parâmetros, tá? Ele achar a palavra size, ele vai fazer alguma coisa. Basicamente isso. Então aqui dentro, eu quero que se ele achar a palavra size dentro dos parâmetros, eu quero que ele faça o seguinte para mim, tá? Eu quero que ele me retorne o tamanho da memória. Então simplesmente eu vou fazer assim, ó, print tamanho da memória. Tá? E aqui eu vou colocar memory.size. Opa, peraí. Memory.size. É uma função, né? Então, vamos ver se funciona isso aqui. Tá? Então, vou abrir o Python. Deixa eu fechar isso aqui. E eu vou executar Python cli.py memory size. Ele me retorna o tamanho da memória, tá? Então, valeu aí, Lucas, pela sugestão, tá? A partir de agora, a gente vai usar esse formato aqui, tá? Fica melhor, fica bem melhor, tá?
Ok, então ele vai retornar o tamanho da memória. Só que veja que a memória ela está sendo retornada, tá, em bytes. E não é isso que eu quero. Então vamos dividir esse cara aqui, tá, simplesmente por 1024 ao quadrado. Então aqui a gente vai dividir isso aqui por 1024 vezes 1024. Vamos colocar isso aqui. Tá? Agora vamos ver o que acontece. Ele nos retorna, tá? Ainda falta multiplicar mais uma vez. Espera aí, 1024. Vamos ver. Agora sim. Tá retornando exatamente quanto memória eu tenho em gigas. Tá? E a gente vai arredondar isso aqui. Vai arredondar que nem a gente fez na aula passada. Tá? Vai dar um round aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, round. E vamos colocar aqui 1, tá? Que nem a gente fez com a CPU, olha só. Tá vendo? Ok. Quando a gente vê agora, olha, memória, tamanho da memória, 15.9. Isso aqui é em gigas, certo? Então agora a gente vai simplesmente, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar mais simples. A gente vai colocar GB. Então olha só que legal. 15 gigas. Deixa só eu ajustar isso aqui. Olha só, 15.9 GB, que é exatamente a quantidade de memória que eu tenho, tá? Que nesse momento o Mozilla está consumindo 500 MB. Então eu tenho 15.9 GB, como você pode ver aqui de memória. Legal? Então ele está pegando exatamente o cálculo correto. E agora a gente vai fazer outras funcionalidades, né? A gente agora vai retornar a porcentagem de memória. Tá? A porcentagem de memória eu vou fazer igual ao consumo de CPU, tá? Então basicamente eu vou colocar assim, ó. Ou melhor não. Se vocês quiserem depois vocês fazem, tá? Vou fazer só para exibir uma vez. .find. Se ele colocar aqui percentage, o que vai acontecer é que ele vai printar para a gente consumo atual da memória. Memory.percentage. E aqui eu vou colocar um símbolo de porcentagem. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui percentage. Legal. Aqui ele exibe para a gente consumo atual de memória 39,7%. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos agora colocar mais um if params.find e vamos colocar aqui outra coisa que é o quanto de memória livre eu tenho, né? Então, aqui eu vou colocar free, tá? E ele vai retornar para a gente o quanto de memória livre a gente tem. Então, memória livre. E simplesmente eu vou colocar memory.free. Legal? Então ele fala, deixa eu colocar aqui, né? Free. Tá aqui, memória livre, esse número aqui em bytes. Então a gente precisa calcular para ele mostrar em gigas, né? Então vamos voltar aqui e vamos dividir aqui onde tem free, né? Vamos fazer a mesma divisão que nós fizemos ali em cima. Então 1024 ao cubo, né? Legal? Deixa eu colocar esse cara aqui. Agora a gente vai arredondar. Então, round. Então vamos passar 1 aqui. Legal. Quando eu chamar esse cara agora, ele mostra, ó, tem 9.6 gigas livre. Então deixa eu colocar agora aqui, cadê? Deixa eu achar o símbolo de gigas. Gibas. Opa, gibas. Beleza. Então agora a gente vai executar, olha só, memória livre 9.6 GB. Legal. Bom, só para finalizar mesmo agora, a gente vai ver o quanto de memória e quanto a gente tem de memória sendo consumida. Então, str params.find e aqui a gente coloca consume, certo? Consumed. Legal? E aqui a gente coloca print memória consumida. Ou melhor, né, para ficar mais claro, used, memória usada. Legal? Que no caso vai ser retornado pela função
memory.used. Não é isso? Deixa eu ver. Só que como nós sabemos, o valor que ela vai retornar vai ser em bytes. Então vamos dividir esse cara aqui por 1024. Vamos arredondá-lo para 1. Então, round. Legal. Bom, deixa eu colocar em gigas aqui, né? Para ele retornar a quantidade de gigabytes. Deixa eu limpar o console e executar agora used. Então, eu tenho 6.3 GB de memória usada. Bastante memória, né? Bom, agora, olha que legal. Olha a vantagem de você usar esse find aqui, tá? Olha a vantagem. Eu posso colocar assim, ó, por exemplo. Olha só que legal. Free percentage used. Percentage used. Ele vai me retornar 3 coisas ao mesmo tempo. Olha que legal, tem muita vantagem de você usar isso, tá? Então, muito obrigado, Lucas, por ter dado essa dica. Eu tinha me esquecido totalmente da Find, tá? Então, a partir de agora, a gente vai desenvolver a nossa ferramenta de linha de comando dessa forma, beleza? Então, nessa aula, a gente aprendeu a como pegar informações da memória do usuário, né? Consumo atual de memória, a memória livre, a memória usada. E na próxima aula a gente vai aprender uma coisa muito legal, que é a como desligar o computador do usuário, tá? Olha que legal, né? Então vamos para a nossa próxima aula.